Porque, como a Sol disse, hoje a gente entra mais cedo com notícias da redação, uma notícia exclusiva que você confere agora. Pois é, e hoje mais cedo, como disse a Nath, Rafael Lima, direto lá da redação. Rafael, um morador aqui de São José dos Campos, é o último brasileiro e o único brasileiro na zona de confronto, fora aí os diplomatas e jornalistas, mas na zona de confronto lá na Líbia, né, Rafael? É verdade, Sol. Boa tarde a você, boa tarde ao pessoal de casa. É o André Luiz Poças, ele é formado inclusive pela ETEP Faculdades aqui de São José dos Campos. Está na Líbia desde 2007, ele passa 28 dias lá e outros 28 dias aqui no Brasil. E segundo o consulado brasileiro e também o Itamaraty, ele seria o único brasileiro, como você adiantou, fora os jornalistas que estão cobrindo o conflito e também os diplomatas, ele está com dificuldades para deixar o país. Exatamente. E é para lá que nós vamos agora, não é? Para conversar com ele, o André Luiz, que vai conversar um pouco aqui com os telespectadores da Band. André, boa noite para você aí. Como é que está a sua situação? Faz tempo que você não sai de casa? Boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite, André. A situação aqui está realmente, inclusive hoje, agravou mais um pouco, o conflito está muito próximo aqui. Mas fazem desde o dia 19, dia 20, que eu tô dentro da minha casa, sem poder sair, sem trabalhar, inclusive, porque cancelaram os voos aqui para a cidade onde eu estou, interditaram a pista e realmente está uma situação complicada, uma situação delicada, né? Ficar André, dentro de uma casa, trancado, é complicado. André, Solange Moraes, obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso. Estou junto com o Rafael Lima, direto do Notícias da Redação. André, por que tanta dificuldade para se voltar ao país? Nós já tivemos aí a chegada de alguns grupos. O que está acontecendo, André? Então, como eu disse, eu estou numa cidade que fica localizada, eu moro dentro de uma refinaria, numa vila residencial dessa refinaria, que fica num local chamado Brega. Sim. Esse local fica afastado de Bangazi, fica entre Bangazi e Trípoli. Fica afastado de Bangazi aproximadamente 250, 300 quilômetros e fica afastado de Trípoli a aproximadamente 600 ou alguma coisa perto disso, ou mais do que isso. E o único, não vou dizer que é o único, mas o meio de transporte que a gente tem aqui seria esse avião que faz o transporte de funcionários da refinaria e familiares que vivem aqui na vila residencial para Trípoli. Todo dia nós temos 2 voos diários para Trípoli que faz o transporte dos funcionários e familiares. Então, desde o início dos conflitos, cancelaram esse voo, os aviões estão todos lá em Trípoli, e a única saída que a gente teria daqui seria via estrada, que teria que encarar uma viagem aí de 10, 12 horas para Trípoli, ou para Bangazi, que também daria mais ou menos 3, 4 horas de viagem. Só que no início e até agora, na situação que os conflitos foram, na proporção que os conflitos está se agravando, né? Se agravando, a gente ficou sem poder sair daqui. Não tem avião, não tem voo, e pela estrada realmente não era uma opção muito segura. Então a gente foi aguardando e o conflito agora chegou aqui, né? Hoje pela manhã eu já acordei com um barulho um som da guerra, pode-se dizer assim, né? Veja só, Rafael. André, nós recebemos informações aqui no Brasil de que você chegou aí no dia 13, 2 dias antes dos conflitos. Dia 13 de fevereiro, exatamente. Isso, 2 dias antes dos conflitos. Você não tinha nenhuma informação de que isso poderia acontecer? Não, eu estava aí no Brasil e eu mantenho contato direto com o pessoal aqui. Ninguém comentou nada, não fiquei sabendo de nada. Inclusive, só fiquei sabendo mesmo quando, no dia 17, eu acho que quando foi realmente que começou os protestos lá em Bangazi, né? Mas mesmo um pouco antes disso, do dia 13, 14, 15, a situação estava normal aqui, sem nenhum comentário. André, só uma informação, informações de técnicos de telecomunicações, de que o governo da Líbia, ele restringiu a capacidade de linhas telefônicas em 60%. Então isso dificulta também a comunicação. É até importante para o André explicar como é que ele está mantendo contato com a família, já que você deixou aqui a esposa e o 2 Pedro, filhos, filho. né? Aliás, estão de olho no programa hoje, viu? Verdade. Se quiser mandar beijo, viu, André? Estão todos ligados. Eu tenho então,
desde que começaram os conflitos no dia 17, a gente ficou sem internet, mesmo lá no aeroporto onde eu trabalho, e aqui em casa também eu tenho uma internet 3G, essa USB, né, que conecta no laptop, e desde o dia 17 a gente perdeu a internet e telefone. A gente consegue fazer ligação aqui muito precariamente interna, é impossível ligar para fora. E numa dessas vezes que a minha esposa ligou para cá, que ela tem o hábito de ligar para cá, mesmo quando não está em conflito, eu falei para ela, está acontecendo isso, ela inclusive já tinha visto aí no noticiário, né? E eu falei, a gente está sem telefone e sem internet aqui para ligar para fora do país ou usar o Skype para se falar. Então, frequentemente você liga para mim para eu dar notícias. Então, é o meio que eu estou usando para me comunicar com ela, é ela me ligando daí para cá. E a Embaixada do Brasil aqui tem sido realmente uma mãe, né? Isso que eu ia te perguntar. Um apoio 100% aqui. O embaixador me liga quase todo dia não, ele me liga todo dia, quase que de hora em hora. Quando não é ele que liga, é alguém lá do consulado que liga, e eles estão realmente trabalhando duro para me tentar tirar daqui. Agora, André, você falou que está aí 28 dias praticamente sem sair de casa. Como é que você está fazendo com abastecimento, alimentação, água? Como é que está isso? Não, assim, eu fico aqui 28 dias normalmente, a minha escala de trabalho, mas a gente se ocupa, a gente trabalha. Eu tenho uma escala de trabalho de 12 horas por dia sem folga nesses 28 dias, então o tempo passa, a gente não sente. Mas realmente ficar aqui esses 12 ou 13 dias que eu estou aqui isolado dentro de casa, sem a perspectiva do dia de ir embora, e com todo esse conflito acontecendo, é realmente uma situação muito delicada, né? Mas eu tenho me mantido forte aqui, com os telefonemas da minha esposa, com os amigos que me ligam aqui também, com o pessoal do consulado me apoiando aqui. André, e referente a isso aí, a alimentação é tranquilo. Aqui, de vez em quando alguém traz água aqui para mim, realmente não tem faltado nada. O restaurante da empresa, o refeitório da empresa, da refinaria, continua funcionando, né? E realmente nesse aspecto não está me faltando nada, graças a Deus. Só mais uma pergunta para ele, só para a gente encerrar aqui a conversa com o André Luiz. Existe uma expectativa de nos próximos dias você conseguir deixar o país, André? Sim, então, o plano ontem que foi traçado pelo nosso embaixador aqui na Líbia, o senhor Jorge Ney, era de eu ir para Benghazi hoje, porque esse lado aqui da Líbia estava teoricamente todo controlado pelos opositores, né, ao governo. E então o plano era eu sair daqui, que já parecia estar bastante seguro, sair daqui e ir para Benghazi, e de Benghazi pegar um navio e ir para a Grécia ou para Malta, né? Esse era o plano traçado ontem, né? Eu fui dormir ontem à noite, arrumei toda a minha mala, deixei tudo pronto para sair hoje de manhã. Só que, como eu disse, hoje de manhã o conflito chegou aqui, as tropas do governo retomaram aqui o lugar, e ainda se ouve tiros ainda aqui, um pouco afastado daqui onde eu estou, mas ainda dá para se ouvir que existe algum conflito. Então, ficou inseguro hoje se mover, né? Sair daqui. André, a gente está torcendo muito para a sua chegada aqui ao país. A gente quer bater um papo com você, se Deus quiser, o mais breve possível, dentro aqui da Band, do Falando Nisso, de toda a equipe do jornalismo. Agora, uma última perguntinha. Você disse que a guerra está muito próximo. Há algum perigo de entrar no local onde você está, esse ataque, ou seja, na refinaria onde você está? O conflito hoje pela manhã, pelo que eu vi no noticiário, né, porque a única informação que eu tenho também é o noticiário aqui da BBC, da CNN, né, e foi assim, pela posição da minha casa aqui, foi no aeroporto, que fica a 4 quilômetros daqui. Então, realmente, a vila residencial aqui não é um ponto de interesse deles, né? Realmente não é um ponto de interesse. Talvez a pista do aeroporto seja, talvez o controle da refinaria seja, mas a vila residencial aqui da refinaria fica mais ou menos 4 quilômetros afastada do aeroporto e pode-se dizer também 4 quilômetros afastada da refinaria. Então, eu não acho que aqui seja uma área de interesse deles, mas está próximo, né? Está próximo, mas tenho certeza, a gente está rezando aqui, vai sair tudo bem. Logo, logo você está aqui pertinho da gente, muito próximo mesmo, para ir sossego de todo mundo e da sua família. Muito obrigado, André. Deus te abençoe e a gente se vê logo aqui no Brasil, viu? Muito obrigado a vocês também e um beijo em todos aí no Brasil. Um beijo. Rafael Lima, Muito tá bem, aí, né? Tá certo. Pelo menos ele deu um conforto já para família, né? Não é verdade? Para os amigos também, que ele disse que mantém contato com ele por telefone, apesar dos problemas também nas linhas telefônicas por lá, mas a gente aguarda também a chegada do André
aqui ao Brasil nos próximos dias, né? Tomara que dê tudo certo para ele, Sol. Obrigada, parabéns a toda a equipe de jornalismo aí que participou arduamente a manhã inteira para a gente poder colocar o André aqui na linha. Muito obrigada a toda a equipe de rádio, a equipe de TV do jornalismo, junto aqui com o Falando Nisso. A gente vai fazer a primeira paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo sobre aquela coisa. Você se apaixonou por alguém que já tem alguém. Agora vem beijo, abraço e aperto de mão. Sou José Maria da Costa, de São José dos Campos, e deixar um abraço para Juliana e Ana Júlia. Tudo de bom para vocês.